Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Tem dias que a terra fala, não com palavras, não. A terra não tem essa paciência. Ela fala de outro jeito, com cheiro, com resistência, com aquela sensação estranha na ponta da enxada quando você bate num lugar que deveria ser vazio e não é. Foi assim naquela segunda-feira de agosto. Um calor que nem o vento aguentava, desses que fazem o ar tremer em cima do chão batido, como se o mundo inteiro estivesse prestes a derreter. Eu já estava no quintal desde as 5 da manhã. Quando Graciliano morreu, faz 3 anos agora, 3 anos e 4 meses, que eu conto como quem conta respirações, o quintal virou minha âncora. Sei que parece coisa de doido, de mulher que perdeu o rumo, mas foi o quintal que ficou. Ele ficou do jeito que meu marido deixou, com os pés de Jurema na beira do muro de adobe, o tanque de lavar roupa com a borda lascada do lado direito, o galinheiro de tela enferrujada que Graciliano sempre dizia que ia consertar na próxima semana. A próxima semana que nunca veio. Eu mexo na terra por costume, por necessidade e por silêncio. Planto maxixe, quiabo, coentro, cubro as mudas com capim seco nos dias de calor, reviro o composto que faço com casca de banana e borra de café. É trabalho de quem não tem mais com quem conversar de manhã cedo, antes de os netos acordarem. Meus 2 meninos, Davi, 10 anos, e Joana, que todo mundo chama de Joaninha e tem 7, dormem até às 7 quando a escola deixa. Nesse intervalo, entre o cantar do primeiro galo e o barulho das sandálias deles arrastando pelo chão de cimento, o quintal é meu, só meu, e da memória do Graciliano, que às vezes sinto sentado no banquinho de madeira perto do pé de goiabeira, me olhando trabalhar sem dizer nada, como era do feitio dele. Naquela manhã, eu estava cavando um buraco novo. Queria ampliar a horta 1 metro para a esquerda, perto do muro dos fundos, num canto que ficava na sombra da tarde. Bom para plantar cheiro verde, que não gosta muito de sol. Peguei a enxada grande, a de cabo de madeira escura que foi do meu pai, e comecei a revolver a terra. O chão ali era mais duro, mais fechado. Terra que não era mexida há anos, cor de tijolo escuro com veias de argila cinza. 3 golpes, 5, 10... A enxada resistia mais do que devia. Eu pensei, tem uma raiz aí, ou uma pedra. O quintal é velho, cheio de histórias enterradas. Já achei caco de garrafa, prego enferrujado, fragmento de telha quebrada, uma moeda de cruzeiro que não vale mais nada. Uma vez, Graciliano achou um dente de boi calcificado que deve ter ficado ali desde antes de ele nascer. A terra guarda tudo que jogamos nela. Nunca desperdiça nada. Me agachei. Afastei a terra solta com a mão enluvada. Uso luva de borracha velha, cor de laranja desbotada, que comprei na feira de flores do Piauí há 2 invernos. Fui escavando com os dedos, sentindo a textura mudar. Mais úmida ali embaixo, mais grossa. E então, minha mão tocou em algo. Pano. Não era pedra, não era raiz, era tecido. Grosso, trançado, do tipo de saco de aniagem, mas mais escuro. Minha mão puxou de leve e senti o peso. Um peso que não era de terra, que não era de nada que o chão deveria ter. Um peso compacto, concentrado, como de coisa guardada com intenção. Me levantei devagar. O sol estava nascendo por trás do muro dos fundos, jogando uma luz oblíqua, meio cor de mel, que pegava de lado no buraco que eu tinha aberto. Olhei para aquele pedaço de pano escuro saindo da terra como uma língua e senti alguma coisa que não era curiosidade. Era uma coisa mais antiga, mais funda, o tipo de sensação que você tem quando sabe, antes de saber, que alguma coisa está prestes a mudar. Cavar foi rápido depois disso. O saco não estava muito fundo, talvez 40 centímetros, 45, profundo o suficiente para não aparecer na enxadada casual, mas raso o suficiente para quem sabe exatamente onde está. Ele estava amarrado na boca com um pedaço de corda de sisal, com um nó duplo, firme, do tipo que mão de homem faz.
Trouxe para a superfície com cuidado, como se fosse uma coisa viva. Pesava. Deus do céu, como pesava! Fui até a sombra do pé de goiabeira. Sentei no chão, que estava ainda frio do sereno da madrugada, e pus o saco no colo. A corda de sisal estava seca, mas não podre. Não era coisa de décadas, era coisa de menos tempo. Tentei desfazer o nó com os dedos. Não consegui. Fui buscar a faquinha de cozinha, que fica pendurada no caibro da janela do quintal, para cortar corda de bananeira quando precisa. Cortei o sisal. Abri a boca do saco. O que eu vi ali dentro, com a luz daquele sol de agosto chegando de lado, com o cheiro de terra úmida ainda nas minhas mãos enluvadas, com o galo do vizinho Toinho cantando pela terceira vez lá atrás, o que eu vi ali dentro foi uma coisa que eu não tinha palavras para nomear, porque nunca tinha visto nada parecido na vida inteira. Ouro, não moeda, não anel de formatura, não cordão de primeiro batismo. Ouro de outra espécie. Pulseiras largas, antigas, com entalhes que eu não conseguia decifrar. Um colar com pedras vermelhas que faiscavam mesmo na sombra. Brincos compridos, do tipo que as mulheres antigas usavam, com um brilho que parecia úmido. 2 anéis com pedra verde, engastados em metal escuro, que eu imaginei ser prata. Um relógio de bolso, dourado, pesado, com tampa, que ainda tinha uma corrente dobrada sobre ele como cobra dormindo. Fiquei olhando por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 10. O coração não estava batendo do jeito certo. Eu sentia ele acelerado e lento ao mesmo tempo. Aquela contradição estranha do susto, quando o corpo ainda não decidiu se vai fugir ou ficar. As mãos estavam tremendo dentro da luva laranja. A boca tinha secado de um jeito que nem a saliva voltava. Pensei no Davi e na Joaninha. Pensei na conta de luz que estava 3 meses atrasada, na Bolsa Família que não cobre o gás, no sapato que a menina precisava para voltar à escola, no dentista que eu devia visitar há 1 ano e ia adiando porque não tinha dinheiro de passagem até Floriano. Pensei em todas essas coisas miúdas, essas coisas de pobreza cotidiana que a gente aprende a carregar no peito como pedra, que já não pesa mais porque virou parte do corpo. E por um momento, só um momento, curto como o estalo de galho seco, eu pensei que estava salva. Foi um pensamento quente, como gole de café na manhã fria, rápido, involuntário. Aquele alívio de quem afunda há anos e, de repente, sente o fundo do poço com o pé. Mas o alívio durou pouco. Porque enquanto eu ainda segurava o saco no colo, enquanto aquelas joias brilhavam com uma beleza que parecia de outro mundo, uma outra coisa chegou devagar, como nuvem tapando o sol. Um pensamento diferente, mais frio, mais velho. Ninguém esconde ouro sem intenção de voltar. Fechei o saco com as mãos, devagar, como quem fecha uma coisa que estava aberta há tempo demais. Olhei ao redor, pro muro dos fundos, pro galinheiro, pro portão lateral que dá pra viela. Olhei como quem olha pela primeira vez, como quem percebe que talvez estivesse sendo olhada também, sem saber, há mais tempo do que imagina, e foi nesse momento que eu vi. Perto do buraco que eu tinha aberto, na borda da terra revolvida, havia uma marca no chão, pequena, recente. O tipo de marca que uma bota pesada deixa quando pisa em terra úmida, mas não minha bota, que é de borracha chinela, sem solado marcado. Era uma marca com padrão, com vinco regular, de bota de couro ou de borracha grossa. Não era minha. E o sereno da madrugada tinha caído pesado naquela noite. Eu sei porque a torneira gotejou mais do que o normal, e o Davi veio reclamar do barulho. Sereno pesado deixa a terra mole só até às 5 da manhã, quando o calor começa a secar. Aquela marca era de depois do sereno. De alguém que esteve ali de madrugada. De alguém que foi verificar se o saco ainda estava. A goiabeira balançou sem vento, ou talvez tenha balançado com um vento que eu não senti. O galo do Toinho calou de repente. Lá dentro, ouvi o barulho das sandálias do Davi arrastando no cimento do corredor. Peguei o saco, me levantei,
Entrei na casa. Escondi embaixo da minha cama, entre a caixa de sapato do Graciliano, que eu nunca joguei fora, e o cobertor de inverno dobrado. Fui fazer o café dos meninos com as mãos que ainda tremiam, com a cabeça cheia de ouro e de medo, com a certeza crescendo no peito como água subindo em cheia, a certeza de que eu tinha tocado em algo que não era meu, que nunca foi meu, e que alguém sabia disso. Alguém que havia passado pelo meu quintal enquanto eu dormia, alguém que ia voltar. Vó, o café queimou. Olhei para a panela. A espuma tinha transbordado e escorrido pelo fogão, formando uma mancha marrom no esmalte branco encardido. Eu não tinha percebido. Estava de pé na frente do fogão, mexendo o café sem mexer, olhando para a parede sem ver. Queimou nada, eu disse, só derramou um pouco. O Davi me olhou com aquele jeito dele de saber mais do que diz. 10 anos, os olhos do avô, castanhos escuros, compridos, com aquela expressão de calma que incomoda, porque parece que o menino entendeu alguma coisa que você ainda está tentando entender. Serviu café. Não disse nada, mas a tarde inteira, enquanto varria a casa e pendurava roupa e ajudava Joaninha com o dever de escola, uma palavra ficou girando na minha cabeça como folha seca no redemoinho de vento. Graciliano. Meu marido morreu de infarto, disseram. O doutor de Floriano assinou o papel dizendo infarto fulminante, 48 horas depois que encontramos ele sentado na cadeira da varanda de manhã cedo, de olho aberto, frio. Eu nunca questionei. Por que ia questionar? Graciliano fumava desde os 14 anos, bebia cachaça toda sexta-feira, comia toucinho com farinha e não pisava num posto de saúde nem com a casa pegando fogo. Infarto, claro, mas o quintal era dele. E aquele saco estava enterrado no quintal há quanto tempo? E por que eu, que revolvo aquela terra há 3 anos, nunca tinha encontrado antes? Porque nunca tinha cavado naquele canto. O canto que ficava mais perto do muro dos fundos. O canto que Graciliano, quando vivo, nunca deixava eu chegar. Não vai lá não, Maristela, que a terra lá é fraca, não nasce nada. Eu nunca perguntei por quê. Mulher do campo aprende cedo que há perguntas que não se fazem, não por fraqueza, mas por paz. Por amor às vezes que é a mesma coisa. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, me ajoelhei na beirada da cama e puxei o saco de baixo. Abri devagar. Peguei o relógio de bolso com as 2 mãos. Tinha uma gravação na tampa, 2 letras entrelaçadas, em cursivo antigo, difícil de ler. Fui até a janela, coloquei na luz da lua cheia que entrava pelo vidro embaçado. 2 letras. G.A. Graciliano Araújo. O relógio caiu da minha mão. Bateu no chão de madeira com um som que pareceu muito mais alto do que devia. Um som que acordou o cachorro lá fora e fez o Davi se mexer no quarto ao lado. Fiquei parada no meio do quarto escuro, com o chão frio nos pés descalços e a lua derramando luz pela janela. E entendi, com aquela clareza dolorosa que só vem quando a gente não quer entender mais nada, que aquele saco não tinha sido enterrado por um estranho, tinha sido enterrado pelo meu marido, e que a história do infarto talvez não fosse toda a história. O povoado de São Bento tem 43 casas. Eu sei porque já contei. Contei numa tarde de domingo, há 2 anos, quando a solidão ficou grande demais para caber dentro de mim, e eu precisei fazer alguma coisa com as mãos e os olhos para não sentar no chão e chorar. Saí andando pela rua principal, que é de chão batido, vermelha com valeta dos 2 lados, e fui contando. 43 casas, 18 com luz elétrica boa, 11 com telha nova, 6 abandonadas de porta batendo no vento. O resto, adobe, madeira, zinco e a teimosia de quem não tem para onde ir. São Bento não aparece em mapa nenhum. Fica a 22 quilômetros de Flores do Piauí, por uma estrada de terra que no inverno vira lamaçal e no verão vira pó. O ônibus passa terças e quintas, se não tiver atolado em algum bueiro antes. Tem uma igrejinha de cal branca com sino de ferro,
Um armazém do seu mundinho que vende tudo de fiado e cobra tudo de juros. Um posto de saúde que atende uma vez por mês quando a enfermeira do município lembra de vir. E uma escola com 2 salas, onde a professora Edilma ensina do 1º ao 5º ano ao mesmo tempo, com giz e paciência que eu nunca vou saber de onde ela tira. E tem os olhos. Aqui, todo mundo vê tudo. Não por maldade, ou não só por maldade. É que quando o mundo é pequeno, qualquer movimento vira notícia. Eu sabia disso. Sabia que naquela manhã de terça-feira, quando acordei com o relógio do Graciliano na cabeça e o saco embaixo da cama, eu precisava me comportar exatamente igual a todos os outros dias. Mesma hora, mesma roupa, mesmo caminho. Qualquer diferença seria percebida. Em São Bento, a diferença é uma espécie de confissão. Varri a calçada às 6, botei as galinhas para fora às 6:30. Às 7, o Davi e a Joaninha tomaram café e foram para a escola com as mochilas nas costas e os pés levantando poeira vermelha no meio da rua. Eu fiquei na porta vendo eles irem, como faço todo dia. Quando viraram a esquina da igrejinha e sumiram, entrei. Fui direto ao quarto, puxei o saco. Desta vez, não abri com susto. Abri com cuidado, com método, como quem vai examinar uma coisa que precisa entender. Pus tudo em cima da colcha da cama. A colcha de retalhos que minha mãe fez quando me casei, 32 anos atrás, e que ainda cheira ao sabão que ela usava. Se eu fechar os olhos e imaginar forte o suficiente. Contei 4 pulseiras, 2 colares, um com pedra vermelha, um sem pedra, só o metal trabalhado. 5 anéis, de tamanhos diferentes, 3 pares de brincos, o relógio, e no fundo do saco, enrolado num pedaço de flanela cinza, algo que eu não tinha visto na primeira vez. Um maço de dinheiro. Notas dobradas, amarradas com elástico. Contei devagar, movendo os lábios como aprendi na escola, porque nunca fui boa com número. R$3.200. R$3.200 em notas de 50 e de 100. Sentei na beira da cama com o dinheiro no colo e olhei pela janela. A janela que dá para o quintal, para o buraco que eu tinha tampado na véspera, para o canto perto do muro, onde a terra estava diferente das outras partes, mais fofa, mais perturbada. R$3.000 é muito dinheiro para mim. É a conta de luz de 2 anos. É o sapato da Joaninha e o caderno do Davi e o gás por 6 meses e a visita ao dentista e ainda sobra. Para quem vive de R$100 da Bolsa Família e de 2 sacos de farinha que planto no roçado emprestado do compadre Zé Ayrton, R$3.000 é uma quantidade de alívio que dói de imaginar. Mas o relógio. GA. Peguei ele de novo. Abri a tampa com a unha. Por dentro, o mostrador era branco com números romanos pretos e o ponteiro ainda se movia. Devagar, pesado, como coisa que não sabia que devia ter parado. No verso da tampa interna havia uma gravação menor, em letra miúda, que eu precisei levar até a janela para enxergar com a luz do sol. Para G, com tudo que não pude dizer. R, fechei a tampa. Fiquei parada ouvindo o silêncio da casa. O relógio de parede da sala marcando cada segundo. O cachorro farofa coçando a orelha lá fora. Uma galinha cacarejando no quintal. E dentro de mim, aquela voz baixa que não é pensamento nem sentimento, é uma coisa mais funda que disse apenas: você não conhecia seu marido. A visita chegou às 10 da manhã. Eu estava sentada na varanda da frente, costurando um botão que tinha caído da calça do Davi quando ouvi o barulho do motor. Carro não é coisa comum em São Bento. Os que têm moto. Carro é gente de fora. Carro é notícia. Levantei os olhos devagar, como quem não está esperando nada. Era uma caminhonete branca, dessas de cabine dupla, com uma camada fina de poeira vermelha nos paralamas, que mostrava que vinha de estrada de chão. Placa do Piauí, mas eu não vi os números. Parou na frente da minha casa com aquela lentidão de quem conhece o endereço, mas não quer parecer que conhece. Desceu um homem, 50 anos talvez menos, talvez mais. O sol do sertão envelhece cedo e rejuvenesce nunca. Chapéu de couro,
camisa social de manga comprida dobrada até o cotovelo, calça de tergal bege, cinto largo com fivela de metal. O tipo de homem que não é fazendeiro, porque fazendeiro não usa camisa social. Não é vaqueiro, porque vaqueiro não usa tergal. Era um tipo de homem intermediário, que fica no meio entre a terra e o dinheiro, que conhece os dois lados sem pertencer a nenhum. Ele me olhou com aquele sorriso. Você conhece o sorriso? Todo mundo no interior conhece. O sorriso de quem vem com intenção, mas ainda não quer mostrar qual é. Bom dia, dona. A senhora é dona Maristela? Sou. Que bom. Ele tirou o chapéu, segurou na frente do peito como sinal de respeito. Me chamo Valdemar. Valdemar Souza. Fui amigo do seu finado marido. Guardei a agulha e o botão no bolso do avental. Pode sentar, eu disse, apontando para o banco de madeira do lado direito da varanda. Ele sentou, cruzou as mãos em cima do joelho. Tinha as mãos grandes, de trabalho, mas com as unhas aparadas e limpas, o tipo de detalhe que eu aprendi a notar com os anos, porque mão fala o que boca não conta. O senhor conhecia Graciliano de onde? Da cidade, de Floriano. Ele sorriu de novo, menor dessa vez. A gente fazia uns negócios juntos, coisa de compra e venda de gado. Faz tempo, compra e venda de gado. Graciliano nunca teve gado na vida. Tinha um boi, um só, que morreu de tristeza depois que ele morreu, juro que morreu de tristeza. Parou de comer e foi embaixo. Mas gado, negócio de gado? Nunca ouvi esse nome, Valdemar Souza. Em nenhuma conversa, em nenhuma carta, em nenhum papel que ficou depois da morte do meu marido. Graciliano não me falava muito dos negócios, eu disse, com a voz no tom certo. Nem fria nem quente, o tom de viúva simples que não entende de negócio de homem. É, ele disse, e olhou para o quintal. Só um segundo, uma fração. Mas olhou. Eu vi. A senhora está bem? Sozinha aqui com os netinhos deve ser pesado. A gente se vira. Se precisar de alguma coisa... Ele tirou do bolso da camisa um cartão. Cartão de papel grosso, com o nome e um número de celular. Só isso. Nome e número. Nenhum logotipo, nenhum endereço, nenhuma profissão. Pode me ligar. Graciliano era um homem bom. Eu me sinto na obrigação de ajudar a família dele. Peguei o cartão com as duas mãos, como minha mãe ensinou que se pega cartão de gente importante. Muito obrigada, seu Valdemar. Ele ficou mais 3 minutos. Perguntou da escola dos meninos, do roçado, da chuva que não estava vindo. Perguntas de gente que quer parecer que está ali por visita, mas está ali por outra coisa. Eu respondi tudo com a voz calma, os olhos no horizonte, as mãos quietas no avental. Quando ele se levantou, voltou a colocar o chapéu. Cuide-se, dona Maristela. O senhor também. Entrou na caminhonete, ligou o motor. Foi embora pela rua de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou muito tempo para baixar. Eu fiquei na varanda até a nuvem sumir, então olhei para o cartão na minha mão. Valdemar Souza. 89. 99841 3327. Virei o cartão. No verso alguém tinha escrito a caneta, com letra pequena e inclinada. Sei que você achou. Entrei na casa, fechei a porta, corri o ferrolho, coisa que não faço de dia, nunca faço de dia. Fui até o quarto, peguei o saco debaixo da cama, abracei contra o peito no meio do quarto escuro, como se fosse uma criança pequena. O coração batia tão forte que eu ouvia. Sentei no chão, encostei na beira da cama. Respirei, uma vez, 2, 3, como a enfermeira Conceição me ensinou quando eu tive a crise de pressão alta depois que o Graciliano morreu. Pensei, Valdemar Souza sabia do saco, sabia que eu tinha achado. Isso significava que ele estava de olho no quintal, ou que alguém estava, alguém que avisou ele. A marca de bota que eu vi na terra molhada era dele? Ou era de outra pessoa? Ele não pediu o saco, não mencionou o saco, não ameaçou. Veio com sorriso e cartão e conversa mansa de homem que ainda está calculando o que você sabe e o que não sabe. Veio verificar. E o verso do cartão?
Sei que você achou. Não era ameaça direta. Era aviso. Era o tipo de recado que não deixa prova. Não pode ser mostrado a ninguém sem que a pessoa pareça louca. Era recado de gente que conhece o jogo e sabe que a outra parte é fraca. Mas o que ele não sabia era o relógio. GA para G, com tudo que não pude dizer. R. Graciliano Araújo tinha um relógio de ouro com o nome dele gravado, escondido no próprio quintal, junto com joias que valiam o que eu nunca ia ganhar em 10 vidas. E um homem que nunca apareceu em 3 anos de viuvez, apareceu no dia seguinte ao dia em que eu achei o saco. Isso não era coincidência, isso era calendário. Alguém tinha ido verificar o saco de madrugada, deixou a marca de bota na terra e, quando viu que estava remexido, avisou Valdemar. E Valdemar veio pessoalmente de caminhonete branca, com cartão sem endereço e sorriso de quem sabe mais do que fala. Graciliano, eu pensei. Graciliano, que era você? A goiabeira bateu galho na janela do quarto. O vento seco do sertão trouxe cheiro de poeira e de algo distante, talvez chuva, talvez só memória de chuva. Me levantei do chão. Fui até a gaveta da cômoda onde guardava os papéis do Graciliano. Certidão de óbito, título de eleitor, carteira do sindicato rural, recibo de compra do sítio. Papéis de vida simples, de homem simples. Mas no fundo da gaveta, embaixo de tudo, havia uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Ou que eu tinha visto sem ver, como se vê coisa que não deveria estar ali. Um envelope pardo, fechado, sem nome no destinatário. Pesado. Com o papel amassado de quem pegou e largou várias vezes. Peguei o envelope, sentei na cama. Abri. Dentro havia 3 fotografias e uma folha de papel de caderno dobrada em 4. As fotografias eu olhei primeiro. Eram antigas, reveladas em papel brilhoso, com aquela cor levemente amarelada dos anos 90. A primeira mostrava o Graciliano mais jovem. Devia ter uns 30 anos, cabelo ainda escuro, sem o bigode que ele usou a vida toda. Ao lado de 2 homens que eu nunca tinha visto. Um deles eu não conhecia. O outro, de chapéu de couro e camisa social dobrada no cotovelo. Valdemar Souza. Mais jovem, mais magro, mas o mesmo. A segunda foto era de um lugar. Uma casa grande de fazenda, com varanda e pilares de madeira. Não era daqui, parecia mais ao sul. Maranhão, talvez, ou sul do Piauí. Na frente da casa havia um carro preto antigo e um homem que eu não reconhecia, mas cujas costas estavam para a câmera. A terceira foto era diferente das outras. Era de uma mulher, jovem, bonita, com cabelo liso preso atrás, olhando direto para a câmera, com um sorriso que não era de quem estava posando. Era de quem estava olhando para a pessoa com a câmera com aquele tipo de ternura que você não aprende, que você tem ou não tem. No canto inferior da foto, com caneta azul, Raquel, 1998. R para G, com tudo que não pude dizer. R, o relógio. A gravação no verso da tampa. Dobrei a folha de papel. Respirei fundo. Abri. A letra era do Graciliano. Eu reconhecia a caligrafia torta, de homem que aprendeu a escrever em escola de pau a pique e nunca se preocupou muito em melhorar. Mas a letra estava diferente das outras vezes que eu via ele escrever. Trêmula, apressada, como de alguém com pouco tempo ou muito medo. Maristela, se você está lendo isso é porque eu não tive coragem de te contar em vida ou porque não tive tempo. As duas coisas me envergonham do mesmo jeito. O que está enterrado no quintal não é meu. Nunca foi meu. Eu estava guardando para alguém que me pediu e eu não soube dizer não. Erro de homem fraco. Sempre fui homem fraco com as pessoas que me assustavam. Se eu morrer antes de resolver isso, não mexa. Pelo amor de Deus, Maristela, não mexa. Deixa enterrado. Finge que não sabe. Esses homens não são de brincar. Perdoa o que puder. O resto leva para o túmulo, que é onde deveria ter ficado. Graciliano, dobrei o papel. Pus de volta no envelope. Pus o envelope dentro do saco, junto com as joias e o dinheiro e o relógio, com o nome do meu marido gravado.
Fui até a janela. Olhei para o quintal. O buraco que eu tinha tampado estava irreconhecível agora, terra pisada por cima. O pé de goiabeira balançava com o vento que estava chegando de nordeste, trazendo a promessa de uma chuva que podia não vir. Esses homens não são de brincar. Plural. Não era só Valdemar. Eram homens. E meu marido os conhecia, os temia, e morreu com o segredo guardado igual ao saco, fundo o suficiente para não aparecer por acidente, raso o suficiente para quem soubesse onde estava. Olhei para o cartão de Valdemar Souza em cima da cama. Peguei. Fui até o fogão. Acendi o bico. Coloquei o cartão na chama. O papel pegou rápido. Fui até a pia e soltei quando a chama chegou perto dos dedos. Cinza preta no alumínio da pia. Abri a torneira. Levei embora. Já sabia o número de cor e já sabia que não ia ligar. Não ainda. Antes, eu precisava saber quem era Raquel. Precisava saber o que Graciliano estava guardando e por quê. Precisava entender a extensão do buraco em que meu marido tinha me deixado, ou em que eu mesma tinha entrado, ajoelhada na terra do quintal, com luva laranja e enxada de cabo escuro, naquela manhã de agosto que eu nunca mais ia esquecer. Lá fora, o vento bateu mais forte. E desta vez, chuva veio de verdade. Primeiro o cheiro, aquele cheiro de terra molhada que não tem igual no mundo, depois o barulho nas telhas de zinco, depois as primeiras gotas grossas no chão do quintal, levantando pequenas nuvens de poeira antes de serem absorvidas. Fiquei parada na janela vendo a chuva cair. Na minha cabeça, uma só palavra, rodando como água em ralo. Raquel, Raquel, Raquel. O ônibus de terça saiu às 6 da manhã. Eu estava na parada às 5h40, com a bolsa de nylon marrom que uso para as compras de mês, o cabelo preso no coque apertado que minha mãe me ensinou e que nunca mudei. A saia de chita azul que reservo para as viagens e para os velórios. Levei o Davi e a Joaninha na noite anterior na casa da vizinha Dona Perpétua, 72 anos, mais dura que Mandacaru, com a desculpa que eu precisava resolver um papel no posto de saúde em Flores, coisa de benefício, coisa de burocracia, que ninguém questiona porque todo mundo no interior tem algum papel para resolver e nunca resolve de primeira. Dona Perpétua me olhou com aquele jeito dela. Não disse nada, só me olhou, mas pegou as crianças. O ônibus era daqueles de linha velha, banco de couro rachado com espuma aparecendo, janela que não fechava direito e deixava entrar poeira fina como farinha. 17 passageiros no total. Eu contei, sempre conto. É o jeito que tenho de me acalmar quando estou nervosa, contar as coisas ao redor. A estrada de terra estava ainda úmida da chuva de véspera, e o motorista ia devagar nas partes de valeta funda, o ônibus balançando de lado com aquele gemido de carroceria cansada. Eu fui olhando pela janela o tempo todo. O sertão de manhã cedo tem uma beleza que machuca um pouco. A luz chegando de lado, rasante, pegando nas pontas da caatinga que estava começando a verdejar com as primeiras chuvas. Jurema, marmeleiro, chique-chique, o chão vermelho úmido. Uma garça branca parada na beira de uma poça que seria só lama até ontem. Cavalo magro pastando no acostamento. Uma casa de adobe com a janela azul viva, cor de céu limpo que alguém tinha pintado recente. Graciliano adorava esse trecho de estrada. É feio e bonito ao mesmo tempo, ele dizia. Igual a gente. Fechei os olhos. Não para dormir. Para não chorar no ônibus, que é a segunda coisa mais difícil que uma mulher do interior aprende a não fazer em público, logo atrás de não pedir ajuda. Flores do Piauí tem uma rua principal com 2 semáforos, uma farmácia, uma lotérica, 3 igrejas e um fórum que funciona terça e quinta. Tem também um cartório, uma agência do Banco do Povo e o Mercadão, que é o mercado municipal, coberto, cheio de bancas de verdura e açougue e armarinho e aquele cheiro misturado de coentro e carne e sabão que eu associo à cidade desde menina. Mas não era no mercadão que eu precisava ir.
Tinha uma pessoa em Flores que eu conhecia há muito tempo e que eu sabia que sabia coisas. Fazia parte daquele tipo de pessoa que existe em toda cidade pequena. Pessoa que parece invisível, que fica no canto, que serve café e ouve conversa e nunca fala muito, mas que acumulou, ao longo dos anos, um arquivo inteiro de segredos de outras pessoas dentro da cabeça. Seu Lourival, barbeiro, 68 anos. Barbearia na Rua das Flores, número 12, desde 1983. Homem de poucos dentes e muita memória. Tinha cortado o cabelo do Graciliano por 30 anos. Quando meu marido morreu, seu Lourival foi um dos primeiros a chegar no velório. Chegou antes do padre, antes do vizinho Toinho, antes de muita gente que conhecia Graciliano melhor que ele, em tese. Isso sempre me intrigou. Mas na época eu estava tão quebrada que não tinha espaço para intriga. A barbearia era pequena, de porta de madeira pintada de verde escuro, com aquele poste giratório de plástico branco, vermelho, azul, que já não girava mais, parado num ângulo eterno. Quando entrei, seu Lourival estava reclinando a cadeira de couro para um senhor de chapéu que eu não conhecia. Levantou os olhos para mim por cima dos óculos de grau. Deu um tempo, um segundo, só um, mas eu vi alguma coisa passar pelo rosto dele. Reconhecimento, talvez, ou surpresa, ou o começo de um medo muito bem controlado. Dona Maristela, a voz calma, profissional. Que bom te ver. Senta lá, que já termino esse aqui. Sentei no banco de espera encostado na parede, ao lado de uma pilha de revistas velhas e um cinzeiro vazio. Fiquei olhando as mãos enquanto seu Lourival terminava o corte. Tesoura, pente, navalha, pincel de espuma, com aquela precisão de quem fez a mesma coisa há 40 anos sem parar. O senhor do chapéu pagou, agradeceu, saiu. Ficamos nós dois. Seu Lourival foi até a porta, olhou para a rua, voltou, virou o cartaz de aberto para fechado. Meu coração subiu na garganta. Senta na cadeira, dona Maristela. Não vim cortar cabelo, seu Lourival. Eu sei. Ele foi até o fundo, pegou 2 copos de plástico, encheu de água da jarra. Trouxe um para mim, sentou na outra cadeira, a dele, a que fica de frente para o espelho. Me olhou pelo reflexo. Você achou o saco? Não era pergunta. Pus o copo na bancada, juntei as mãos no colo. O senhor sabia que existia. Sabia, respirou fundo. O tipo de respiração de quem carregou peso por tempo demais. Graciliano me contou, uns 2 meses antes de morrer. Veio aqui, sentou nessa mesma cadeira que você está, e me contou tudo. Disse que precisava contar para alguém que não fosse da roça, que ficasse de sentinela, por assim dizer, caso alguma coisa acontecesse com ele. E aconteceu. Aconteceu. O espelho na frente de mim mostrava os dois. Eu com a saia de chita e a bolsa de nylon no colo, ele com o avental de barbeiro e os óculos que escorregavam no nariz. Parecíamos personagens de uma história que nenhum dos dois tinha escolhido entrar. Me conta, eu disse. Me conta tudo. Seu Lourival contou devagar. Como barbeiro, como homem de memória, ele sabia que as histórias importantes não se contam com pressa. Começou do começo, de um nome que eu nunca tinha ouvido Graciliano mencionar em 32 anos de casamento, Raimundo Ferro. Raimundo era dono de terra, seu Lourival disse, passando o pano seco pela bancada sem precisar, só para ocupar as mãos. Tinha fazenda no sul do estado, perto de Corrente. Gado, soja, não sei. Rico de um jeito que a gente não sabe explicar direito. Rico demais para vir de trabalho honesto, sabe como é. Mas ninguém perguntava. Por aqui, rico tem razão até quando não tem. Graciliano tinha trabalhado para Raimundo Ferro quando jovem, antes de se mudar para São Bento, antes de me conhecer. Trabalho de vaqueiro, de capataz, desses de homem que conhece o campo e não tem onde morar fixo. Ficou 2 anos na fazenda do sul. E conheceu Raquel lá, eu disse. Seu Lourival parou de limpar a bancada. Me olhou pelo espelho de novo. Você já sabia. Achei a foto.
Ele assentiu, juntou as mãos. Raquel era sobrinha do Raimundo Ferro. Morava na fazenda. Moça de estudo, de cidade, que foi para lá depois que a mãe adoeceu. A mãe era irmã do Raimundo. Graciliano e Raquel se gostaram. Parou. Escolheu a palavra seguinte com cuidado. Se gostaram muito. Do jeito que às vezes acontece entre pessoas que não deveriam. Por que não deveriam? Porque Raimundo Ferro não ia permitir. Homem da família, sobrinha de sangue, vaqueiro empregado, você imagina. Graciliano foi mandado embora. Raquel ficou. Olhei para o meu reflexo no espelho. Mulher de 57 anos, cabelo cozido, saia de chita, cara de quem está ouvindo o que não queria ouvir e vai ouvir até o fim. E o saco? Seu Lourival suspirou. Foi até a janela. Ficou de costas para mim por um momento, olhando a rua ou fingindo olhar. Anos depois, Raimundo Ferro entrou num esquema, ele disse, lavagem de dinheiro. Coisa grande, de gente de fora, de político e madeireiro do norte. O dinheiro entrava como gado, saía como ouro e joia. Comprava em São Paulo, trazia para o interior, vendia de novo. Valdemar Souza era o intermediário, o homem do meio que conhecia comprador e vendedor e ficava com a comissão. E Graciliano? Longa pausa. Graciliano foi procurado por Valdemar uns 6 anos atrás. Valdemar sabia do passado dele com Raimundo, sabia que ele era homem discreto, que morava longe de tudo. Propôs que ele guardasse um lote, joias e dinheiro, por uns meses. Enquanto o esquema esfriava, disse que pagava. Graciliano recusou primeiro. Depois, Valdemar usou Raquel. Seu Lourival virou, me olhou. Como você sabe? Não sei. Estou deduzindo. Peguei o copo d'água. Bebi um gole. Homem que guarda foto de mulher por décadas dentro de gaveta não esquece essa mulher. Se alguém ameaçou Raquel ou usou o nome dela, Graciliano cedeu. Ele ficou quieto por tempo suficiente para confirmar sem dizer. Raquel morreu, ele disse por fim. 3 anos antes de Graciliano, num acidente de carro na BR, perto de Bom Jesus. Acidente, disseram. Mas o carro dela foi o único envolvido, numa reta, dia claro, sem chuva. O copo de plástico amassou levemente na minha mão. E Graciliano ficou com o saco. Ficou. Com o saco e com a culpa. Ele me disse que quando Raquel morreu, entendeu que não ia conseguir sair. Que esses homens não soltam. Que o saco era uma espécie de garantia. Enquanto eles precisassem do saco, precisavam dele vivo. Seu Lourival voltou para a cadeira, sentou pesado, como de repente o corpo tivesse ficado mais velho. Mas alguma coisa deu errado. O esquema do Raimundo começou a ruir. Polícia Federal no Maranhão, operação de algum nome de peixe ou de animal, sei lá. Raimundo sumiu. Dizem que foi para o Paraguai, dizem que morreu, ninguém sabe. E Valdemar ficou com a parte dele, que incluía recuperar o que estava guardado com Graciliano. E Graciliano morreu de infarto. A palavra infarto caiu entre nós dois como pedra em água parada. Seu Lourival não respondeu, não precisava. Eu olhei para o espelho e vi minha própria cara. Não assustada, não. Tinha passado de assustada. Estava no lugar que vem depois do susto. O lugar de clareza fria, onde a emoção vai embora temporariamente e sobra só entendimento. Como quando a gente olha para a ferida depois de levar corte e vê exatamente o quanto é fundo antes de começar a doer. Graciliano foi assassinado. Não era pergunta. Seu Lourival fechou os olhos. Eu não tenho prova, ele disse, e nunca tive coragem de procurar. Saí da barbearia às 10h30. O sol já estava alto e o calor de Flores do Piauí era diferente do calor de São Bento. Mais seco ainda, mais duro, sem a sombra esparsa da caatinga do interior. Caminhei devagar pela calçada, a bolsa de nylon no braço, os olhos na frente, o pensamento por todos os lados. Meu marido foi assassinado. A frase não ficava parada, ficava voltando, como palavra que você fala errado e tenta de novo. Meu marido foi assassinado.
Graciliano que dormia com a mão sobre o meu ombro, Graciliano que botava açúcar demais no café e dizia que era fraqueza de homem, Graciliano que chorou escondido quando o primeiro neto nasceu e pensou que eu não vi, mas eu vi. Esse homem tinha um segredo que o matou, e eu passei 3 anos e 4 meses chorando por infarto. Parei na frente de uma farmácia com a vidraça cheia de cartaz de promoção. Vi meu reflexo na vidraça, distorcido, a saia de chita azul parecendo mais larga do que era. Mulher velha no reflexo, mulher cansada, mas não mulher derrotada. Isso eu notei. Depois de tudo, a carta, o relógio, a foto da Raquel, o que seu Lourival contou, eu esperava me sentir derrotada. Em vez disso, senti aquela coisa mais raivosa, mais viva, que nasce quando você entende finalmente o tamanho da injustiça que fizeram com você. Não era coragem ainda, era antecâmara de coragem, aquele estado de antes, quando a determinação ainda não tem nome, mas já tem direção. Fui até o cartório, não para registrar nada, para ver uma pessoa. A escrivã do cartório era Neuza Barreto, 53 anos, que eu conhecia desde a época que as duas frequentávamos o grupo de terço da paróquia de Floriano quando éramos moças. Neuza, que havia se casado com um tabelião, que havia ficado viúva antes de mim, que entendia o que é carregar a vida sozinha com dignidade de quem não pede desconto. Entrei. Pedi licença. A sala cheirava a papel velho e ar-condicionado barato. Neuza me viu e se levantou da cadeira. Maristela, que foi, minha filha? Você tá branca. Neuza, eu disse baixinho, se curvando sobre o balcão. Você tem como consultar escritura de imóvel? Registro de propriedade? Ela franziu a testa. Tenho, mas depende do município. O que você está procurando? Quero saber se tem algum imóvel em São Bento registrado no nome de Raimundo Ferro, ou de Valdemar Souza, ou transferido para nome de Graciliano Araújo nos últimos 10 anos. Neuza ficou me olhando por 3 segundos longos. Maristela, o que está acontecendo? Depois eu te conto tudo, eu disse. Agora eu preciso desse favor. Ela assentiu, devagar. Com aquele jeito de mulher que entende que tem hora que a amiga não pode explicar, só precisa de ajuda. Ficou 20 minutos no computador. Quando voltou, tinha uma folha impressa na mão e um rosto que eu não gostei de ver, o rosto de quem achou mais do que esperava. Tem uma propriedade, ela disse, pousando a folha na minha frente. 5 hectares em São Bento, registrada em nome de Graciliano Luiz Araújo em 2018. Mas olha aqui, apontou com a caneta no canto inferior da folha. Tem uma anotação de ônus, cláusula de reversão. Se o titular morrer sem herdeiro registrado com acordo firmado, a propriedade reverte para... Eu já sabia o nome antes de ela falar. Valdemar Antônio de Souza Ferro. Ferro, Souza Ferro, parente de Raimundo Ferro. Minha boca ficou seca de um jeito que nem a saliva voltava. O sítio São Bento onde eu morava, onde meu marido morreu, onde meus netos dormiam toda a noite, não era meu, nunca tinha sido. Era uma armadilha com nome de escritura, assinada num cartório qualquer, por um homem que não entendia o que estava assinando ou entendia e não tinha escolha. E Valdemar Souza Ferro estava esperando que eu morresse, esperando que eu fosse embora, ou esperando uma oportunidade de me convencer a ir de um jeito ou de outro. Neuza, eu disse com a voz que consegui, que não era muito, mas era o suficiente. Você pode guardar uma cópia desse documento para mim, num lugar seguro, que não seja na minha casa? Ela me olhou, fechou a folha, pôs no bolso da blusa sobre o coração. Já guardei, ela disse. O ônibus de volta saiu às 2 da tarde. Eu estava na parada às 1h40, com a bolsa de nylon mais pesada agora. Não de compra, mas de conhecimento, que é o peso mais difícil de carregar, porque não tem onde pousar. O sertão da tarde era diferente do sertão da manhã. Mais duro, mais seco, a luz de cima caindo vertical sem piedade, sem aquela beleza oblíqua de quando nasce.
As sombras tinham sumido embaixo de cada coisa. A caatinga estava parada, quieta, como bicho encostado na sombra, esperando o sol passar. No banco do ônibus, com a testa na vidraça quente, eu pensei em Graciliano pela primeira vez sem dor, não sem amor. O amor é outra coisa. O amor não vai com a verdade. O amor fica mesmo quando a verdade é feia. Mas sem aquela dor cega de quem perdeu sem entender. Agora eu entendia. E entender não curava, mas organizava. Dava forma ao que era só buraco escuro. Graciliano foi um homem fraco que amou uma mulher que morreu antes dele. Guardou um segredo que o matou e não teve coragem de me contar. Isso era humano. Errado, mas humano. Eu podia carregar errado o humano. Era o que a vida toda me treinou para fazer. O que eu não ia carregar era a injustiça seguir em frente. Não pelos meus netos dormindo na casa da Perpétua. Não pelo sítio que era meu por direito de 30 anos de trabalho, mesmo que o papel dissesse diferente. Não pelo Graciliano que não pôde ou não soube lutar. Por mim. Pela primeira vez em muito tempo, por mim. O ônibus balançou numa valeta. A passageira do banco da frente acordou com o solavanco e reclamou baixinho. O motorista não ligou. A estrada de volta era a mesma estrada de ida, mas eu não estava mais olhando a mesma paisagem. Estava olhando com outros olhos. Os olhos de quem sabe o que está em jogo e está decidindo em silêncio como vai jogar. Quando São Bento apareceu no horizonte, a igrejinha de cal branca, a caixa d'água do lado, as 43 casas, eu já tinha um plano, incompleto, arriscado, do tipo que mulher sozinha no interior não devia ter. Mas era meu. Cheguei em São Bento às 5 da tarde. O sol estava baixo, daquele laranja-sangue que o sertão faz quando quer mostrar que ainda manda, que o dia foi longo e o calor foi bravo e a terra resistiu mais uma vez. As sombras das casas se alongavam pela rua de chão vermelho como dedos esticados, e a poeira que o ônibus levantou na parada demorou para baixar, ficou suspensa no ar parado, como coisa que não tinha pressa de ir embora. Peguei os meninos na casa da Perpétua. A Joaninha veio correndo, me abraçou na cintura com aquela força de criança que não sabe ainda que o mundo machuca. O Davi veio atrás, mais calmo, com o olhar que herdou do avô. Aquele olhar que avalia antes de falar. Me abraçou também, mas por um segundo a mais que o normal, como se tivesse sentido alguma coisa diferente em mim que eu não deixei aparecer no rosto. Dona Perpétua ficou na porta. Resolveu o papel? Ela perguntou. Resolvi, eu disse. Obrigada pela criançada. Ela acenou com a cabeça, mas antes de eu virar, ela falou mais baixo, quase sem mexer a boca, como quem não quer que nem o vento ouça. Maristela, hoje de tarde passou um homem perguntando por você. Não era daqui. Ficou parado na frente da sua casa um tempo. Depois foi embora a pé. Olhei para ela. Ela olhou para mim. Nenhuma das duas disse mais nada porque não precisava. Entrei com os meninos, fiz janta, arroz, feijão, ovo mexido, o que tinha. E durante a janta, fui de um assunto para outro como faço quando quero que a cabeça deles fique longe de alguma coisa. Perguntei do dever, do recreio, se a professora Edilma tinha dado o resultado da prova de matemática do Davi. A Joaninha falou sem parar. O Davi comeu em silêncio, de olho em mim. Depois da janta, banho, reza, cama. A Joaninha dormiu antes de eu terminar de rezar com ela. Era assim sempre, criança que apaga no meio da oração como vela no vento. Cobri com o lençol. Fiquei na beirada da cama dela um momento, ouvindo a respiração pequena, regular, sem peso. Fui até o quarto do Davi. Ele estava deitado de lado, mas os olhos abertos. Vó, dorme, meu filho. Aconteceu alguma coisa. Não era pergunta. Era a mesma coisa que a avó do Graciliano devia ter dito do Graciliano quando ele era menino.
Esse jeito de saber sem ser contado, essa antena que alguns nascem com e que é bênção e peso ao mesmo tempo. Não aconteceu nada, eu disse. Dorme. Ele me olhou mais um segundo. Depois fechou os olhos. Eu fui para o meu quarto. Não dormi. Fiquei na cama de olho aberto no escuro do teto, ouvindo os sons da noite de São Bento. O grilo, o sapo no riacho seco que enchia um pouco com a chuva, o cachorro do Toinho latindo para a sombra, o vento de vez em quando sacudindo a janela. Sons que eu ouvia há 30 anos, sons que eram o fundo sonoro da minha vida inteira, que eu não ouvia mais de verdade porque tinham virado parte do silêncio. Naquela noite, eu ouvia tudo. O saco estava embaixo da cama. Eu sabia que precisava tirar dali. Era o lugar mais óbvio, o lugar que qualquer pessoa que entrasse procuraria primeiro. Mas onde esconder em casa pequena de 3 quartos, com 2 netos e sem tranca boa? Pensei no roçado do Zé Ayrton, mas era longe e escuro. Pensei na igrejinha, mas o padre só vinha uma vez por mês. Pensei na casa da Perpétua, mas não ia envolver a velha nisso. Eram 11 da noite quando ouvi um som diferente. Não era grilo, não era sapo. Era o portão lateral, o portão de ferro enferrujado que dá da viela para o quintal, que faz um rangido específico, grave e longo, que eu ouço desde sempre e que meu ouvido reconhece do mesmo jeito que reconhece voz de filho. Alguém abriu o portão do quintal. Fiquei parada. Respiração curta, controlada. Coração acelerado, mas silencioso. O coração tem esse dom, quando o medo é sério, de bater forte sem fazer barulho, como se soubesse que precisa cooperar. O portão rangeu de novo, fechando desta vez. Passos no quintal. Não eram passos de animal. Animal não tem aquela regularidade, aquele peso cadenciado de 2 apoios alternados. Era gente. Uma pessoa, pelo som, uma só. Caminhando devagar, tentando ser quieta, mas não sendo, porque chão de quintal depois de chuva é terra úmida que retém o passo como argila. Me levantei da cama sem acender luz. Fui até a janela do quarto, a que dá para o quintal. E me encolhi na lateral da parede, olhando pelo canto do vidro. A lua estava alta, quase cheia, jogando uma luz suficiente para ver formas, mas não rostos. Via-se o pé de goiabeira, o galinheiro, o tanque de lavar, e uma figura, homem, alto, ombros largos, calça escura, camisa escura. Estava agachado no canto perto do muro dos fundos, no mesmo canto onde eu tinha cavado, onde o buraco estava. Tinha uma lanterna de celular apontada para a terra. Ficou quieto lá por um tempo, passando a mão no chão, verificando. Depois se levantou. Ficou parado e virou o rosto na direção da janela. Eu recuei fundo na parede, saí completamente do ângulo de visão. Coração na garganta agora, aquele nó quente que sobe quando o corpo sabe que está em situação de perigo antes que a mente aceite. Fiquei imóvel, prendi a respiração, contei até 10. No 10º, ouvi os passos de novo, indo embora, portão rangendo. Silêncio. Fiquei encostada na parede do quarto escuro por um longo tempo. Lá fora, o grilo retomou, o sapo retomou, o cachorro do Toinho latiu uma vez e calou. O mundo voltou ao som de sempre, como se nada tivesse acontecido, como se o quintal não tivesse acabado de ser visitado por homem que não foi convidado. Mas eu sabia o que tinha visto. E sabia que ele ia voltar. Não amanhã. Talvez não essa semana. Mas ia voltar, porque o saco não estava onde devia estar. E Valdemar Souza Ferro não era homem de desistir de R$3.000 e joias antigas por causa de uma viúva de 57 anos morando no fim do mundo. O que ele não sabia era que essa viúva tinha passado a vida inteira aprendendo a ser subestimada, e que subestimada é a melhor armadura que existe. Na manhã seguinte, acordei antes do galo. Fiz uma coisa que não fazia desde que o Graciliano estava vivo.
Fui até o oratório de madeira que fica na sala, o mesmo desde que a minha mãe me deu quando me casei, com a Nossa Senhora Aparecida de gesso e o terço de madeira e o pote de água benta ressecada que eu nunca repus. Ajoelhei, não rezei palavras, só fiquei de joelho no chão frio de cimento, de cabeça baixa, respirando. Tem uma oração que não tem letra, é só presença, é só entregar o peso por um instante para algo maior que você. Fiz essa, por quanto tempo não sei. Quando me levantei tinha tomado 2 decisões. A primeira, ia mover o saco naquela manhã antes que os meninos acordassem. A segunda, ia procurar o delegado de Flores do Piauí. Não hoje, não sem prova melhor. Mas ia, porque seu Lorival tinha razão que não tinha coragem, e eu não podia ser a segunda pessoa sem coragem nessa história. Peguei o saco debaixo da cama. Fui pro quintal com ele, ainda escuro, né, o céu com aquela cor de chumbo arroxeado que tem antes do sol. Fui até o galinheiro. No fundo do galinheiro, num canto que as galinhas não frequentam porque é perto do bebedouro velho que não uso mais, havia uma pedra grande, chata, que Graciliano tinha posto ali anos atrás dizendo que era para nivelar o chão. Nunca entendi por que aquela pedra específica, naquele lugar específico. Entendi agora. Levantei a pedra. Embaixo havia um espaço, não fundo, mas suficiente. Buraco antigo, revestido com pedaço de lona preta por baixo, seco, como se tivesse sido preparado. Graciliano tinha preparado. Não para mim, para ele mesmo, provavelmente. Esconderijo secundário, de homem precavido que escondia coisa e preparava a saída. Pus o saco ali dentro com cuidado, tampo com a pedra. Joguei palha por cima naturalmente. As galinhas me olharam sem comentário. Naquela semana, a vida continuou do jeito que precisava parecer. Varre, cozinhei, ajudei com o dever de escola, fui à missa de quinta que o padre itinerante celebrou na igrejinha. Fui especialmente por isso, porque ir à missa em dia de semana é coisa de gente normal, de gente que não está tramando nada, e eu precisava que São Bento me visse normal. Mas por dentro eu estava remontando. Cada noite, depois que os meninos dormiam, eu pegava papel e caneta e escrevia. Não carta, lista, tudo que sabia, em ordem. Graciliano e Raimundo Ferro, o esquema de lavagem, Valdemar Souza Ferro e a parentela, a cláusula de reversão da escritura, a morte de Raquel, a morte de Graciliano, que não era infarto. Escrevia, relia, acrescentava. No 4º dia, tinha 3 páginas. No 5º, mandei o Davi na venda do seu mundinho buscar sal e não tinha sal. E enquanto ele foi e voltou, eu liguei do meu celular velho para Neuza Barreto no cartório. Neuza, você tem contato com algum advogado que trabalhe com terra? Alguém de fora de Flores, de preferência. De Teresina, se puder. Pausa curta. Tenho. Minha prima é casada com um homem sério, de confiança. Você pode me passar o contato? Posso. Outra pausa. Maristela. Você está bem? Estou juntando prova, eu disse. Quando tiver o suficiente, te conto tudo. Ela passou o contato. Anotei no mesmo papel onde estavam as outras coisas. Dobrei em 4, guardei dentro do livro de reza, que fica na cabeceira da cama. O único lugar que ninguém abre na casa alheia, por respeito ou por superstição, tanto faz. Foi no 6º dia que a situação mudou. Sexta-feira. Dia de feira em Flores. Mas eu não fui. Não era minha semana de ir, e ir fora de semana chamaria atenção. Fiquei em casa, fiz bolo de milho com o fubá que tinha sobrando, deixei esfriar em cima do fogão. Era quase meio-dia quando a Joaninha gritou do quintal. Não um grito de criança brincando, um grito de susto. Saí correndo. A menina estava parada no meio do quintal, apontando para o portão lateral, com a mão apontando e o rosto branco como cal, a boca ainda aberta do grito que tinha saído. Tinha um homem, ela disse quando cheguei, olhando por entre as grades. Fui até o portão, abri, olhei na viela, vazia, só a poeira e o sol e o cheiro de terra seca. Mas no chão da viela, do lado de fora do portão, havia uma coisa, pequena,
que alguém tinha deixado propositalmente com capricho, encostada na base do portão onde seria impossível não ver. Uma faca de roça, lâmina aberta, cabo de madeira escura, enferrujada, velha, mas com o fio limpo, como de coisa que foi amolada recente. Não era ameaça de polícia. Não era ameaça de gente que usa papel e caneta. Era ameaça de interior, de gente que cresceu na roça e sabe que no interior a mensagem mais clara não precisa de palavra. Eu estou aqui. Eu posso entrar. Peguei a menina. Entrei. Fechei o portão com o ferrolho. O que era, avó? Nada, minha filha. Passei a mão no cabelo dela, que estava grudado no suor da nuca. Brincadeira de criança de outra rua. Esquece. Ela me olhou com os olhos que pareciam os da mãe dela. Minha filha mais nova, que foi embora para Goiânia aos 19 e nunca voltou, que mandava dinheiro quando podia e mandou os filhos quando não podia mais. Olhos grandes, um pouco fundos, que pegavam tudo. Não parecia brincadeira, ela disse. Vai comer bolo, eu disse. Ela foi. Eu fiquei parada no quintal com a faca na mão, olhando para o portão fechado, sentindo o sol de meio-dia queimar o topo da minha cabeça sem chapéu. Então, alguma coisa mudou em mim. Não foi decisão. Foi mais fundo que decisão. Foi aquele lugar que fica abaixo do medo e abaixo da razão, onde fica a coisa mais primitiva, mais honesta, mais velha que existe numa mulher que já perdeu o suficiente e chegou no limite de quanto mais pode perder. Eles tinham vindo até minha casa. Tinham assustado minha neta. Tinham deixado faca na porta onde meu neto passava todo dia. Podia ser eu. Eu aguento. 40 anos de sertão ensinaram, mas as crianças não. As crianças não eram parte do acordo que eu não fiz, do segredo que não era meu, da história que eu entrei sem querer. Fui para o meu quarto, peguei o papel do livro de reza, peguei o celular, liguei para o número do advogado que Neuza tinha me dado. Atendeu no terceiro toque, voz de homem jovem, profissional, um pouco apressado. Doutor Ézio? Eu disse. Me chamo Maristela Araújo. Moro em São Bento, Piauí. Tenho 3 páginas de informação sobre lavagem de dinheiro, um saco de joias que serve de prova material, uma escritura de imóvel com cláusula fraudulenta e razão para acreditar que meu marido foi assassinado há 3 anos. Parei. Respirei. Preciso saber o que faço com isso sem acabar morta. Silêncio do outro lado. Depois, com aquela voz que mudou de apressada para outra coisa. Mais firme, mais atenta. A senhora pode vir a Teresina? Posso, eu disse, mas não posso deixar minhas crianças aqui. Traz as crianças, pausa, e não fala com ninguém antes de vir, nem com o delegado local, nem com o vizinho. Só vem. Desliguei. Fui até a sala. Sentei na cadeira onde o Graciliano sentava para assistir o jornal, a cadeira de madeira com a almofada verde desbotada que eu nunca substituí. Sentei ali, naquela cadeira do meu marido morto, e por um instante senti o cheiro dele, aquele cheiro de terra e tabaco e sabão de barra que é memória pura, que não existe mais em lugar nenhum a não ser na minha cabeça. Perdoa o que puder. O resto leva para o túmulo. Não, Graciliano. O resto eu vou levar para um advogado em Teresina. O bolo de milho esfriava em cima do fogão. Lá fora, a Joaninha tinha retomado a brincadeira, como criança que esquece rápido porque ainda não aprendeu que há coisas que ficam. O Davi estava sentado na soleira da porta lendo o gibi velho que eu tinha achado na feira de costas para mim, os ombros finos à luz do sol do meio-dia. Olhei para eles e soube, com aquela certeza que não vem da cabeça, vem de mais fundo, que ia proteger essas 2 crianças de tudo que o mundo quisesse jogar contra elas. Ainda que custasse o que custasse, ainda que fosse sozinha, sem homem, sem dinheiro, sem nada além do que sempre tive, que é teimosia e amor, que na roça às vezes é a mesma coisa. Fui fazer as malas, pequenas, de finais de semana, 2 mudas para cada um, escova de dente, o remédio de pressão. Normal. O tipo de mala que não grita urgência para ninguém que esteja olhando.
Guardei o papel do livro de reza dentro do sutiã, dobrado em 8. E naquela mesma tarde, antes que o sol caísse, peguei os meninos pela mão e fui até a casa da dona Perpétua. Ela abriu a porta antes que eu batesse. Me olhou, olhou as malas, olhou meu rosto. "Quanto tempo?" ela perguntou. "Não sei ainda." Ela abriu a porta mais, deixou as crianças entrar. Quando elas foram para o fundo, a Joaninha já procurando o gato velho da Perpétua, o Davi quieto como sempre, ela me segurou pelo braço. Mão pequena, dura, cheia de veia saliente de velha que trabalhou a vida toda. "Você vai estar bem?" Não respondi de imediato. Olhei para a rua de terra vermelha de São Bento no fim da tarde, com a luz laranja em cima de tudo, com a igrejinha branca ao fundo, e as casas baixas, e a poeira parada no ar, e o cheiro de fumaça de fogão a lenha de alguém fazendo janta. 43 casas. A minha era uma delas. Ainda era. "Vou", eu disse. E acreditei. Voltei ao sítio às 8 da noite, sozinha. Os meninos estavam com a Perpétua, que não tinha feito mais perguntas. Mulher velha do interior sabe que há momentos em que pergunta é crueldade disfarçada de cuidado. Eu tinha dito que precisava buscar um documento, que voltava logo. Ela assentiu com aquele aceno de cabeça que significa "eu não acredito", mas respeito. A rua de São Bento à noite é outra rua. De dia, ela é poeira e movimento, e gente na calçada e criança correndo. De noite, ela é escuridão quase total. Tem 3 postes na rua principal, 2 funcionando, um piscando desde o governo passado e ninguém consertou. As casas ficam baixas e mudas com as janelas fechadas, deixando escapar só uma fresta de luz amarela por baixo das portas. O som abafado de televisão, algum cheiro de comida. O cachorro do Tuinho latiu quando eu passei, reconheceu meu passo, calou. Parei na frente do sítio. A casa estava escura. Claro que estava. Eu tinha saído e não deixei luz acesa. Mas havia algo na escuridão daquela casa que me pareceu diferente da escuridão normal de casa vazia. Uma qualidade diferente. Como quando a gente entra num quarto e sente que tinha alguém ali há pouco. Não pelo barulho, não pelo movimento, mas por alguma coisa no ar, alguma perturbação invisível que o corpo registra antes que a mente processe. Parei na calçada. Não entrei. Fiquei olhando pela janela da sala. A janela de madeira com veneziana, que eu sempre deixo entornada para ventilar. Estava fechada. Eu não a tinha fechado. Nunca a fechava à noite no verão. O calor não deixava. Alguém tinha fechado por dentro. O estômago virou. Podia ir embora. Podia deixar o saco no galinheiro, partir para Teresina sem ele, construir o caso com o que já tinha. As fotos, a carta, a escritura, o depoimento de seu Lourival, os documentos que a Neuza guardou, seria suficiente para começar. Mas o saco era a prova material. Era o ouro, as joias, o dinheiro que ligava tudo ao esquema. Sem ele, era palavra de viúva pobre contra palavra de homem com carro e cinto de fivela e sobrenome duplo. Eu sabia o peso dessas duas coisas na balança da justiça do interior. Precisava do saco. Fui pelo lado, não pela porta da frente, pela viela, pelo portão lateral do quintal, o mesmo portão que o homem tinha aberto na noite de terça. Abri devagar, segurando o ferro para não ranger, do jeito que aprendi com os anos de conviver com o barulho dele e saber exatamente o ângulo em que a dobradiça cede sem gritar. Entrei no quintal. Ficou tudo quieto. O quintal de noite tem seus próprios sons. O grilo mais perto, o sapo no canto úmido perto do tanque, o vento que mexe nas folhas da goiabeira com aquele sussurro seco de sertão. Sons que eu conheço de cor. Fui me orientando por eles enquanto caminhava na escuridão, sem acender a lanterna do celular, seguindo a memória do espaço que habitava há 30 anos. Galinheiro. Fundo à esquerda. As galinhas se mexeram quando cheguei perto. Um farfalhar de penas, um cacarejo baixo de bicho acordado à força.
Pus a mão devagar na tela, sussurrei sem querer, aquele tipo de som que a gente faz para animal sem nem pensar. Elas se acalmaram. Fui até o canto do bebedouro velho. Me agachei. Passei a mão no chão. A palha estava onde eu tinha posto. Afastei. Toquei a pedra chata, a pedra do Graciliano, da esconderijo que ele preparou, e nunca me contou. Levantei. O saco estava lá. Peguei com as duas mãos. Abracei contra o peito. Ia me levantar quando ouvi. A porta dos fundos da casa, a porta de madeira que dá da cozinha para o quintal, abrindo. Luz. Um retângulo de luz amarela que cortou o escuro do quintal como faca, e no meio desse retângulo, uma silhueta. Pode parar onde está, Dona Maristela. A voz de Valdemar Souza Ferro. Parei. Com o saco no peito, agachada ainda, a palha do galinheiro no joelho da saia. O coração disparou de um jeito que eu ouvi nos ouvidos. Aquele pulso nos tímpanos que é o corpo entrando em estado de emergência, mandando sangue para todo canto, porque não sabe de qual canto vai precisar. Valdemar desceu os 2 degraus da porta da cozinha e veio para o quintal. Trazia uma lanterna grande, não de celular, de pilha, uma dessas de obra que iluminou o quintal inteiro como holofote barato. Eu pisei. Levantei a mão para proteger os olhos. Atrás dele veio outro homem. Mais novo, mais largo, com aquela postura de corpo que não sabe o que fazer com o próprio tamanho a não ser ocupar espaço. Camisa xadrez, bota com solado marcado, a bota que tinha deixado a marca na terra molhada do quintal na primeira madrugada. Esse eu não conhecia, mas o tipo eu conhecia, o tipo de rapaz que faz o que manda quem paga, sem muito mais pensamento que esse. Valdemar parou a 3 metros de mim. Tirou o chapéu, segurou na frente do peito, o mesmo gesto da primeira visita, o gesto que eu tinha achado de respeito e agora via que era hábito, ritual vazio de homem que aprendeu a parecer educado. A senhora é teimosa, ele disse, sem raiva na voz, quase com admiração. Achei que o recado tinha sido claro. Foi claro, eu disse. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu entendi. E mesmo assim voltou. Vim buscar o que é meu. Ele olhou para o saco que eu segurava. Uma olhada rápida, calculada. O tipo de olhada de homem que já fez as contas e está verificando se os números batem. Não é seu, ele disse. Simples, nunca foi. Nem o sítio era do Graciliano, eu disse. E mesmo assim moramos aqui 30 anos. Alguma coisa passou pelo rosto dele. Rápido, não era surpresa. Era reconhecimento. Eu sabia mais do que ele esperava que eu soubesse. Isso mudava o cálculo, e ele estava refazendo. Você foi a Flores. Fui comprar remédio. Você foi no cartório. Não era acusação, era constatação. E foi no Lourival. Seu Lourival. O nome caiu entre nós e eu senti o peso dele. Não por mim, por ele. Velho, sozinho na barbearia, com a história que carregou anos sem poder contar. Seu Lourival não tem nada a ver com isso, eu disse. Ele escolheu ter quando resolveu ser confidente de homem que trabalhava pra gente nossa. Valdemar deu um passo. O que você sabe não muda o que precisa acontecer, Dona Maristela. Só complica. E complicação tem custo. O rapaz da camisa xadrez se mexeu levemente atrás. Eu não olhei para ele. Olhei para Valdemar. Aprendi cedo que, em situação de perigo, você olha para os olhos de quem manda, não para as mãos de quem obedece, porque é nos olhos de quem manda que você lê o que vem a seguir. E o que eu li nos olhos de Valdemar Souza Ferro, naquele quintal iluminado de lanterna, com o cheiro de terra úmida e galinha e noite seca ao redor, foi uma coisa que, paradoxalmente, me acalmou. Hesitação. Não era certeza o que estava naqueles olhos. Era cálculo nervoso. Era homem que veio com plano e está descobrindo que o plano tem furo. Eu não era o que ele esperava. Mulher simples, assustada, que entregaria o saco com a mão tremendo e ficaria quieta com ameaça de faca na porta. Eu era outra coisa. Ainda não sei bem o que, mas outra coisa. Meu marido está morto, eu disse. Devagar.
cada palavra no lugar certo, como quem pousa pedra em caminho de rio para atravessar sem molhar o pé. Vocês mataram ele. Eu sei como e eu sei por quê. Tenho documento, tenho testemunha, tenho prova material. Levantei o saco 1 centímetro. E tenho advogado em Teresina que já sabe meu nome e meu endereço, e que se eu não ligar amanhã de manhã, ele liga para a Polícia Federal. Silêncio. O grilo continuou. O sapo continuou. O vento na goiabeira continuou. O mundo não parou para nenhum de nós. O mundo nunca para, que é uma das poucas certezas que a roça ensina. Você não tem nada disso, Valdemar disse. Mas a voz tinha mudado. Só um pouco. O suficiente. Então me deixa ir embora e não perde nada. Outro silêncio. O rapaz da camisa xadrez olhou para o Valdemar. Esse olhar de quem espera ordem e não está recebendo, de quem treinou para agir e está sendo forçado a pensar, que é o que menos sabe fazer. Valdemar girou o chapéu na mão. 1 vez, 2. Onde estão as crianças? O estômago gelou. Mantive o rosto. Longe daqui, eu disse. E se você for atrás delas, o advogado vai saber antes que você chegue no fim da rua. Mentira. Mentira necessária. O Dr. Ézio não sabia do endereço da Perpétua, não sabia dos meninos, mas Valdemar não podia saber disso. Ele me olhou por um tempo longo. Eu o encarei. Mulher de 57 anos, saia de chita, joelho com palha de galinheiro, segurando saco de pano com joia de outro no peito, encarando o homem com caminhonete e sobrenome duplo e passado de morte no meio do quintal iluminado de lanterna, num sertão que não aparece em mapa nenhum. O momento durou, e durou. E então Valdemar Souza Ferro colocou o chapéu de volta na cabeça. Você está cometendo um erro muito grande, ele disse. Já cometi erros maiores, eu respondi. Fiquei 30 anos sem saber quem era meu marido de verdade. Esse aqui eu consigo carregar. Ele me olhou uma última vez. Virou. Fez um gesto para o rapaz da camisa xadrez. Um gesto curto, seco, de quem encerra a reunião. Os dois foram pela lateral da casa, pelo portão que dá para a rua da frente, que eu devia ter deixado destrancado sem perceber quando entrei pela viela. Ouvi a caminhonete ligar na rua. Ouvi o motor ir embora. Fiquei agachada no chão do quintal, com o saco no peito, por um tempo que não sei contar. O joelho doía. Eu tinha ficado na mesma posição sem perceber. A lanterna que Valdemar tinha deixado no degrau da cozinha ainda estava acesa, jogando uma luz amarela fraca no quintal. O coração foi voltando, devagar, batida por batida. Me levantei, fui até o tanque velho, pus o saco em cima da borda, fui até a torneira do quintal, abri. Lavei o rosto com a água fria da madrugada. Fria mesmo, aquela temperatura de água de poço que parece que vem de outro mundo, mais calmo, mais fundo. Levantei o rosto molhado para o céu. Lua quase cheia. Estrelas do sertão, que são mais do que estrelas de cidade porque não tem luz nenhuma para apagar elas. São densas, são generosas, são daquele tipo de céu que faz a gente entender por que os antigos achavam que havia alguém olhando de lá. Graciliano, eu disse para o céu, não rezando, conversando, você foi fraco, mas eu não vou ser. O vento passou. A goiabeira balançou. Peguei o saco. Fui embora. Andei até a casa da Perpétua às 10 da noite, com o saco dentro da bolsa de nylon. Por dentro do casaco velho que eu tinha vestido por cima da saia, apesar do calor, porque casaco esconde volume, e eu precisava que aquela bolsa parecesse bolsa de remédio e não bolsa de joia antiga. A Perpétua abriu antes de eu bater. Ela e aquela porta, parecia que a velha dormia de ouvido colado no batente. Me olhou da cabeça aos pés. Viu a palha no joelho da saia, que eu não tinha conseguido tirar toda. Viu o rosto molhado que o vento não tinha secado ainda. Viu a bolsa que eu segurava com as 2 mãos, como se fosse viver dentro dela. Não disse nada. Só abriu a porta mais. Entrei. O Davi estava dormindo no sofá da sala, enrolado numa manta que a Perpétua devia ter posto.
A Joaninha estava no quarto de hóspede, de onde eu ouvia a respiração pequena e regular, que significa sono fundo de criança que não sabe o que aconteceu. Sentei na mesa da cozinha da Perpétua. Ela pôs café na minha frente sem perguntar se eu queria. Sentou do outro lado. Você vai embora, ela disse. Amanhã cedo. Para onde? Teresina. Ela assentiu. Mexeu o café sem tomar. Dona Perpétua, eu disse. O senhor Valdemar que passou aqui perguntando por mim. Se ele voltar ou mandar alguém, você não sabe de nada. Você me viu sair e não me viu mais. Isso já era o plano, ela disse. Simples. Olhei para ela. 72 anos, cabelo branco preso, rosto de quem encarou seca e enchente e morte, e ainda estava ali fazendo café de madrugada para a vizinha em aperto. Por que a senhora está me ajudando? Ela me olhou como quem estranha a pergunta. Porque você é minha vizinha há 30 anos, ela disse, e porque Graciliano era homem bom que fez escolha errada, e homem bom que faz escolha errada merece que a família dele seja protegida depois. Parou, tomou o café. E porque tenho 72 anos e não tenho mais medo de ninguém nessa terra. Que é uma liberdade que você só ganha quando fica velho o suficiente para não se importar mais com o que podem fazer com você. Fiquei em silêncio. Ela levantou, foi até o guarda-roupa do corredor, voltou com um envelope. Aqui tem R$ 300, ela disse, pondo na minha frente. É o que tenho guardado. Pega. Dona Perpétua. Pega, ela repetiu, sem discussão. Com aquela voz de velha que já passou do ponto em que a argumentação funciona. Passagem de ônibus para Teresina não é barata, e você vai com 2 meninos. Peguei o envelope, não consegui falar. Ela voltou para a cadeira, pegou o café, olhou para a janela que dava para o quintal dela, pequeno, com um pé de manga e um vaso de manjericão e uma cadeira de balanço onde ela ficava às tardes. Esse Valdemar, ela disse quase para si mesma. Eu já ouvi esse nome antes, faz anos. Quando o Graciliano ainda era vivo, teve uma época que ele ficou quieto demais, recolhido, que eu estranhei. Um dia eu perguntei se estava tudo bem e ele disse que estava resolvendo uma pendência antiga. Parou. Pendência. Palavra estranha para homem simples usar. Era esse o nome. Era esse o nome, ela confirmou. Ficamos em silêncio as duas. A noite lá fora estava quieta. Aquela quietude de São Bento de madrugada, que é uma das coisas mais completas que eu conheço, mais silêncio que qualquer silêncio de cidade. O tipo de quietude que faz a gente ouvir o próprio pensamento com nitidez desconfortável. Você acha que consegue? Ela perguntou. Pensei no quintal escuro, na lanterna, nos olhos de Valdemar recalculando. Na goiabeira balançando quando eu falei para o céu. Não sei, eu disse, mas vou. Ela assentiu. Então vai, ela disse, e manda notícia. Dormi 3 horas no sofá da Perpétua, com a bolsa de nylon entre os pés e o sono leve de quem não pode se dar ao luxo de dormir fundo. Às 4 da manhã, eu estava acordada. Às 5, os meninos tomaram café com leite e biscoito de polvilho da Perpétua. Sem entender bem por que estavam tomando café na casa dela de madrugada, mas sem reclamar, porque criança que cresce no interior aprende cedo que há perguntas que se faz depois. Às 5h45, eu estava na parada de ônibus com 2 malas pequenas, a bolsa de nylon e os 2 netos do lado. O ônibus de Teresina passava às 6. O céu ainda estava escuro. Aquele azul de antes do amanhecer, que é a cor mais bonita e mais triste que existe, a cor de quando o dia ainda não decidiu se vem. As estrelas iam apagando uma por uma, primeiro as menores, depois as grandes, como velas que alguém apaga com os dedos com cuidado de não acordar ninguém. A Joaninha estava com sono, encostada no meu braço. O Davi estava de pé do meu lado, olhando para a rua escura de São Bento com aqueles olhos compridos do avô. Vó, ele disse baixinho, para não acordar a irmã. A gente vai voltar? Olhei para a rua.
para a igrejinha branca mal visível no escuro, para as 43 casas com as janelas fechadas, para o chão vermelho que eu conhecia de cor, que tinha pisado todos os dias por 30 anos, que tinha a poeira mais familiar do mundo. Vai, eu disse, mas diferente. Ele ficou quieto um momento. Diferente como? Como a gente fica depois que resolve uma coisa difícil. Pus a mão no ombro dele, mais leve. O ônibus apareceu no fim da rua, com os faróis cortando o azul do amanhecer. Aquela luz amarela avançando pela estrada de terra como promessa que pode ou não ser cumprida. Mas vinha, e eu estava na parada. Voltei a São Bento numa quinta-feira de novembro, 6 meses depois. O ônibus era o mesmo. Banco de couro rachado, janela que não fechava, motorista que não falava com passageiro. Mas o sertão estava diferente. As chuvas de outubro tinham chegado com força naquele ano, uma daquelas bênçãos irregulares que o Nordeste recebe às vezes sem avisar, e a Caatinga tinha respondido como sempre responde, com uma urgência de verde que parece impossível para quem não conhece, aquela explosão de vida que brota de tronco que parecia morto, de chão que parecia pó, como se a terra tivesse guardado tudo dentro de si, esperando só a água para soltar. O Jurema estava florido. Flores pequenas, roxas, em cachos que o vento balançava com uma delicadeza que o sertão normalmente não tem. O chão vermelho estava coberto de capim novo, aquele verde-limão vivo de pasto recente. Havia uma garça, a mesma garça, outra, não tem como saber, parada na beira de um açude que antes era só rachadura de argila. Fiquei olhando pela janela o tempo todo. O Davi dormia no banco do lado com a cabeça encostada na vidraça. A Joaninha, que tinha vindo só até Teresina, depois eu a mandei para minha filha em Goiânia, que enfim entendeu que os filhos precisavam mais dela do que ela precisava da distância, não estava comigo dessa vez. Era só eu e o Davi, que tinha insistido em vir, que tinha dito com aquela voz nova de 11 anos que está experimentando a autoridade. Eu sou o homem da família, vó. Eu vou junto. Deixei. Porque ele tinha razão do jeito dele, e porque há momentos em que proteger uma criança significa deixá-la estar presente, não afastá-la de tudo. E porque eu precisava de companhia. Teresina tinha sido 6 meses de uma vida que eu não conhecia. O Dr. Ézio era um homem de 40 anos, magro, com óculos de armação preta e aquela paciência específica de advogado que já viu história impossível demais vezes para se surpreender com mais uma. Quando cheguei no escritório dele com as crianças e a bolsa de nylon e 3 páginas de papel e um saco de joia antiga, ele me ouviu por 2 horas sem interromper uma vez. Depois ficou quieto um momento. Depois disse: "A senhora é corajosa ou não entende o tamanho do que está no meio?" Eu disse: "As duas coisas, doutor." Ele quase sorriu. O processo foi longo. Como o processo é sempre longo quando envolve gente que tem dinheiro do outro lado. A Polícia Federal demorou 3 semanas para receber a denúncia formal, outra semana para verificar os documentos, mais tempo ainda para cruzar com uma investigação que já estava aberta em outro estado. O Maranhão, como eu tinha suspeitado, a operação de nome de peixe que seu Lourival tinha mencionado de memória na barbearia. Valdemar Souza Ferro estava no radar deles há 2 anos. Só faltava o elo que ligasse o esquema ao interior do Piauí. Eu era esse elo. As joias foram periciadas, originais, antigas, parte de um lote que havia sumido de inventário de uma empresa fantasma em São Paulo em 2016. O dinheiro foi rastreado. A escritura do sítio foi contestada pelo advogado numa ação de nulidade que levou 2 meses e que eu não entendi metade, mas que no final resultou num papel dizendo que o sítio São Bento era meu, de Maristela Araújo, por direito de moradia contínua e de casamento, e que a cláusula de reversão havia sido inserida com dolo, que é a palavra jurídica para mentira com intenção. Valdemar foi preso num fim de semana de setembro, numa cidade do Maranhão, não aqui,
Estava fugindo, dizem, com destino que a polícia não revelou. O rapaz da camisa xadrez foi preso 2 dias depois, em Floriano. Raimundo Ferro nunca apareceu. Morreu no Paraguai. Confirmaram por fim, de causa que ninguém especificou, mas que todo mundo entendeu. A morte do Graciliano. Essa foi a parte mais difícil. O doutor Ézio me sentou numa tarde de agosto, com o sol de Teresina batendo pela janela do escritório e uma xícara de café entre os dois. E me explicou com cuidado de médico que está dando o diagnóstico ruim. Provar homicídio sem corpo novo, sem testemunha direta, sem exame complementar, 3 anos depois do enterro, é uma batalha que pode não ter vitória judicial, mesmo com tudo que eu tinha. O que posso garantir, ele disse, é o crime financeiro, a nulidade da escritura, o esquema de lavagem. Isso tem prova sólida. A morte do seu marido, eu sei, eu disse, pode nunca ser reconhecida oficialmente como homicídio. Eu sei, eu repeti. Ele ficou me olhando com aquele jeito de quem quer dizer mais e não sabe se deve. E mesmo assim a senhora quer continuar? Pensei no quintal, no saco, no relógio com as iniciais GA. Pensei na carta dobrada, na letra trêmula de homem com pouco tempo ou muito medo. Pensei em Raquel, a mulher da foto, com o sorriso de quem olha para alguém com aquela ternura que não se aprende, que morreu numa reta seca sem testemunha. Graciliano não vai ter justiça do jeito que merecia, eu disse, mas Valdemar não vai ficar solto. E o sítio vai ser meu. E meus netos não vão crescer sem chão. Peguei a xícara. Para mim é suficiente, por enquanto. O doutor Ézio assentiu. E continuamos. São Bento apareceu no horizonte do mesmo jeito que sempre aparece. Igrejinha branca primeiro, depois a caixa d'água, depois as casas baixas, surgindo da poeira como coisa que sempre esteve ali e sempre vai estar. 43 casas. O ônibus parou na parada. Desci com o Davi e as 2 malas pequenas. A poeira vermelha subiu nos meus pés como boas-vindas. Aquela poeira específica de São Bento que eu reconheceria no escuro, que tem um cheiro de argila quente e capim seco, e tempo parado que não existe em lugar nenhum mais. A rua estava quieta no calor do meio-dia, mas a Perpétua estava na porta. Não sei como ela sabia. Ninguém sabia que eu voltava hoje, nem eu mesma sabia com certeza até pegar o ônibus de manhã. Mas estava lá, na porta da casa dela, com o avental que usa desde sempre e o cabelo branco impecável, e aquele olhar que não precisa de pergunta. Bem-vinda, ela disse. Só isso. Me abraçou com aquela força surpreendente de velha que parece seca, mas é toda nervo e determinação. Segurou o Davi pelo rosto com as 2 mãos, olhou nos olhos dele, disse, cresceu. Ele deixou, que é a maior prova de respeito que menino de 11 anos pode dar. Entramos na casa dela para tomar café, antes de ir para a minha. Dona Perpétua tinha feito bolo, de fubá, do jeito que eu gosto, com aquela casca dourada por cima e o miolo úmido. Pus na boca e fechei os olhos por um segundo. Tem coisas que são memória pura, que não precisam de contexto para significar. Aquele bolo era São Bento, era 30 anos de manhã de interior, era tudo que eu tinha saído para defender e voltado para habitar. Seu Lourival está bem? Eu perguntei. Está. Ela encheu meu café. Foi chamado para depor em Floriano. Ficou abalado, mas foi. Disse que estava esperando essa chance faz tempo e não sabia. E a cidade? O pessoal falou? Ela me olhou de cima do copo. Falou o quê? Que você foi presa? Que fugiu com dinheiro de outro? Que estava louca? Deu de ombros. Falou tudo isso e mais. Interior fala antes de saber. Mas depois que saiu a notícia do Valdemar preso no Maranhão, o silêncio caiu diferente. O tipo de silêncio que a gente faz quando percebe que errou e não quer admitir. Não importa o que falaram. Não importa, ela concordou. Nunca importou. Fui até o sítio depois do café, sozinha,
Pedi para o Davi ficar com a Perpétua 1 hora, que ele aceitou com menos relutância do que eu esperava, porque a velha tinha prometido ensinar ele a jogar damas, e era oferta que o menino não ia recusar. O sítio estava do jeito que eu tinha deixado e diferente, igual em estrutura. A casa de adobe, a varanda, o portão, o galinheiro, diferente em tudo que é vivo. O mato tinha crescido na beirada da calçada com a chuva de outubro. A goiabeira estava carregada de fruta pequena, ainda verde. O quintal tinha uma camada nova de capim, que dava uma aparência quase mansa ao chão, que eu reviro há anos. Abri a porta. Cheiro de casa fechada. Aquele cheiro de tempo parado, de ar que ficou sem circular, de poeira que se acomodou nas superfícies sem ser perturbada. Mas por baixo, o cheiro da casa mesmo. O cheiro de madeira velha e cal, e o sabão que uso, e a memória de comida e de gente que morou e amou e sofreu dentro dessas paredes. Fui pelos cômodos devagar, sala, cozinha, quarto dos meninos, meu quarto, tudo no lugar. A cômoda com a gaveta dos papéis, vazia agora. Os papéis estavam com o Dr. Ézio em Teresina, ou destruídos, ou devolvidos como prova. O oratório com a Nossa Senhora Aparecida de gesso, que eu tinha levado para Teresina e trazido de volta, que ficou 6 meses num apartamento pequeno de bairro novo, vendo eu refazer minha vida. A colcha de retalhos da minha mãe na cama. Me sentei na beira da cama. Só isso. Me sentei, com as mãos no colo, no silêncio do meu quarto que cheirava a tempo parado. Fiquei ali um tempo que não conto. Depois fui para o quintal. O buraco onde eu tinha encontrado o saco estava irreconhecível. O capim tinha crescido por cima, a terra tinha se nivelado com as chuvas, não havia nenhuma marca que indicasse o que tinha acontecido ali. Natureza tem esse dom de apagar, de cobrir, de seguir em frente com uma indiferença que às vezes parece crueldade e às vezes parece sabedoria. Fui até o galinheiro. As galinhas não estavam. A Perpétua tinha cuidado delas enquanto eu fui. Disse que eram 4, e agora eram 6, que 2 tinham chocado sem pedir permissão de ninguém. No canto do bebedouro velho, levantei a pedra chata. O espaço embaixo estava vazio, claro. O saco eu tinha levado. Estava em Teresina como prova. Estava agora provavelmente num depósito de delegacia federal, esperando o trâmite de devolução, que o Dr. Ézio me disse que podia demorar anos ou pode nunca vir, dependendo de como o processo anda. Mas havia outra coisa no espaço. Coisa que eu não tinha visto antes, porque da primeira vez estava escuro e com pressa e com medo. No fundo do buraco, embaixo de onde o saco tinha ficado, havia um pedaço de pano dobrado, diferente do saco, menor, mais fino, mais velho, do tipo de pano que se usava em bolso de paletó nos anos 80. Peguei com cuidado, desdobrei. Era um lenço. Branco, com as iniciais bordadas num canto em linha azul desbotada. As mesmas iniciais do relógio, G.A. E dentro do lenço, dobrado com ele, um papel tão fino que quase se desfez quando abri. Papel de carta antigo, do tipo que vem em envelopes comprados em papelaria de cidade pequena nos anos 90. Letra que eu não reconhecia. Letra diferente da do Graciliano. Mais redonda, mais regular, de pessoa que aprendeu a escrever com mais cuidado. G. Se você está lendo isso ainda, é porque ainda está esperando. Eu também espero. Mas há coisas que o tempo não resolve, só cobre, como terra sobre semente. O que plantamos, eu e você, não foi errado. O lugar é que era. Guarda o lenço, e quando não puder mais guardar, deixa onde a terra possa. Sempre erre. Dobrei o papel. Fiquei de joelho no chão do galinheiro, com o lenço nas mãos, com o sol de novembro entrando pela fresta da telha de zinco e fazendo um losango de luz no chão de terra batida. Raquel. Mulher da foto de 1998. Mulher que Graciliano amou antes de me conhecer. Ou talvez enquanto me conhecia, não sei. E percebi que não preciso saber.
que há certas verdades que a gente acolhe sem precisar destrinchar, porque destrinchar seria só mais dor sem mais entendimento. Ele a havia amado, ela havia morrido, e ele havia carregado esse peso, o peso dela, o peso do esquema, o peso do silêncio, por todos os anos que viveu do meu lado sem me contar. Isso me doía? Sim. Isso me definia? Não. Porque eu era Maristela Araújo. Havia casado com um homem que tinha dobras que eu não conhecia. Havia criado 2 filhos. Havia recriado 2 netos. Havia passado 3 anos de luto. Havia encontrado um saco de pano. Havia atravessado 6 meses de batalha em cidade estranha, com mala pequena e teimosia velha. Havia olhado nos olhos de homem com caminhonete e sobrenome duplo no quintal escuro e não havia pestanejado. Eu não era a história do Graciliano, eu era a minha própria. Pus o lenço no bolso do avental, me levantei. Naquela tarde, quando o sol começou a descer e a luz ficou naquele laranja oblíquo que eu amo e que me assusta de amor, fui até o canto do quintal perto do Muro dos Fundos, o canto da terra fraca, onde o Graciliano nunca me deixava chegar, onde eu tinha cavado sem saber o que cavaria. Me agachei. Passei a mão no capim novo que tinha crescido ali, macio, úmido ainda da chuva de véspera, verde com aquela urgência de coisa que não sabia que podia nascer. Fiquei assim um tempo, de cócoras, mão aberta na grama, olhando para o chão que tinha guardado tanto e devolvido tanto e que agora estava simplesmente sendo chão, fazendo a única coisa que sabe fazer com perfeição absoluta, que é continuar. Vó. Virei. O Davi estava na porta do quintal. Tinha vindo sozinho, pela viela, pelo portão lateral que eu tinha deixado aberto. Estava com as mãos nos bolsos e os olhos compridos, avaliando a cena. Vó de cócoras no canto do quintal no fim da tarde, que é o tipo de coisa que preocupa criança de 11 anos com juízo. Estou bem, eu disse. Ele veio até mim. Se agachou do meu lado, imitando a posição, e ficou olhando para o mesmo chão que eu olhava com aquela seriedade nova que ele tinha adquirido em Teresina, em apartamento pequeno, ouvindo conversa de adulto que às vezes eu esquecia de baixar a voz. O que tem aqui? Ele perguntou. Li. Nada agora. Passei a mão no capim de novo, mas vou plantar. O quê? Pensei. Não sei ainda. Me levantei, joelho rangendo como de costume. Alguma coisa que dê sombra, que fique. Ele ficou olhando para o canto 1 segundo ainda. Depois se levantou também. Vó. O vô era bom? A pergunta caiu no silêncio do quintal com um peso específico. O peso de pergunta de criança que parece simples e é a mais difícil que existe. Olhei para o menino, para a cara dele que era do Graciliano. O formato do olho, a linha do queixo, aquela expressão de calma profunda que não se ensina. Era, eu disse, e errou também. As 2 coisas ao mesmo tempo. Que é como a maioria das pessoas é, quando você olha direito. Ele ficou quieto, processando. E tá tudo bem ser assim? Não tá? Pus a mão no ombro dele. Mas é o que tem. E com o que tem é que a gente faz o que pode. Andamos juntos de volta para casa. O sol estava quase embaixo do Muro dos Fundos agora, jogando a última luz horizontal pelo quintal, pegando nas folhas da goiabeira e fazendo cada uma brilhar 1 segundo antes do escuro. As galinhas da Perpétua estavam cacareando lá no fundo. Alguém na rua tocou um forró baixo numa caixinha de som barata, aquele forró de fim de tarde que é a trilha sonora do interior brasileiro desde sempre. Na varanda, sentei na cadeira de madeira com almofada verde desbotada, a cadeira do Graciliano. Sentei nela de novo, dessa vez sem cerimônia, sem sentimento de invasão. Era minha cadeira agora, minha varanda, meu sítio, com papel assinado e tudo. O Davi foi para dentro buscar água e ficou dentro mexendo em alguma coisa, como menino que precisa de movimento depois de conversa séria.
Fiquei sozinha na varanda. Olhei a rua de São Bento no fim da tarde. A poeira vermelha levantada por uma criança de bicicleta. O cachorro do Toinho, deitado na calçada de frente, que levantou a cabeça quando a criança passou e voltou a deitar. A luz da igrejinha acendendo. Alguém entrou lá para rezar ou para acender vela ou só para sentar no banco de madeira no silêncio que só a igreja de interior tem. Coloquei a mão no bolso do avental. O lenço do Graciliano estava ali, macio, fino, com as iniciais bordadas em azul que o tempo tinha desbotado, mas não apagado. Não sei o que faço com ele ainda. Não sei se guardo, se entrego para algum processo, se queimo, se planto junto com a semente que ainda vou escolher para o canto do quintal. Há coisas que a vida deixa sem resposta, e eu aprendi, nos 6 meses de Teresina, nas noites de insônia no apartamento pequeno, na conversa com o Dr. Ézio, na hora que fiquei de joelho no galinheiro com papel de carta de anos 90 na mão, aprendi que viver com pergunta aberta é diferente de viver derrotada. Pergunta aberta é só o que ainda está crescendo, como o capim novo no canto do quintal, como a goiabeira que estava carregada sem pedir permissão de ninguém, como eu, que fui encontrar um saco de pano numa manhã de agosto, achando que ia plantar cheiro verde, e acabei plantando outra coisa inteira, outra versão de mim mesma, mais velha de um jeito que não é de ano, é de peso atravessado, mais leve de um jeito que não é de leveza fácil, é de coisa resolvida que não vai mais te cobrar à noite. O céu de São Bento estava ficando roxo. Daqui a pouco ia aparecer a primeira estrela, sempre a mesma, sempre no mesmo lugar, nordeste, firme como promessa que o universo faz e cumpre independente de qualquer coisa que a gente faça cá embaixo. Meu marido está enterrado no cemitério de São Bento, a 500 metros daqui. Amanhã cedo vou até lá. Não sei o que vou dizer. Talvez não diga nada. Talvez só fique de pé na frente da lápide de cimento simples com o nome dele e a data, e deixe o silêncio fazer o trabalho, que o silêncio sempre fez o trabalho mais importante nessa história. Ou talvez eu diga, resolvi. Do jeito que pude, com o que tinha, que é o que você deveria ter feito. Ou talvez, te perdoo, não porque foi fácil, porque escolhi. Ou talvez nada, talvez só o vento e o capim verde e o barulho da cidade pequena ao redor, e eu de pé sendo quem sou, viúva, avó, mulher de terra, mulher de palavra, mulher que achou um saco de pano e não largou enquanto não entendia o que ele guardava. A primeira estrela apareceu. Exatamente onde eu esperava. Eu não sei se foi o ouro que mudou minha vida ou se foi a enxada batendo naquele canto de terra que o Graciliano nunca me deixou chegar. Não sei se Valdemar vai pagar o suficiente ou se a justiça vai fazer o que promete ou se meu marido vai ter o nome limpo um dia em algum papel oficial. Não sei muita coisa, mas sei que estou aqui, que o sítio é meu, que os meninos estão bem, que amanhã cedo vou caviar aquele canto do quintal e plantar alguma coisa que dê sombra. E que a terra, essa terra vermelha, essa terra que guarda e que devolve, que enterra e que faz brotar, que não tem memória nem esquecimento porque tem as duas coisas ao mesmo tempo, essa terra vai continuar, independente de mim, independente de tudo. E isso, de algum jeito que eu ainda estou aprendendo a nomear, me parece suficiente. Fim.